Quem tem ouvidos, ouça. As 7 igrejas de Apocalipse, Sardes. A primeira mensagem da conferência em Belo Horizonte, nós vamos dedicar para terminar a série de mensagem de Apocalipse, capítulos 2 e 3, sobre as cartas às 7 igrejas. E nós estamos dentro ainda da carta à igreja em Sardes. Como nós já entramos no Evangelho de João e restou apenas esta última mensagem para terminar a respeito da igreja em Sardes. Então eu resolvi também aqui, porque aqui nós estamos em um grande número de pessoas, muitos cooperadores estão aqui, aproveitar essa oportunidade para eu terminar a mensagem 12 da igreja em Sardes. Dessa maneira, nós temos como produzir mais 2 livros com respeito da carta à igreja em Sardes, que são 6 mensagens num volume e 6 mensagens no último volume. Porque se eu não terminar hoje, somente depois de vários meses, quando eu terminar de falar sobre João. Então eu resolvi, aproveitar esta oportunidade. Eu vou falar a mensagem número 12, que tem por título: Virei como ladrão, e não saberás em que hora virei contra ti. A leitura da Bíblia é Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Na mensagem de número 11, nós chegamos no final, trazer um alerta, uma advertência, porque a linha dourada de Deus, durante 20 séculos da história da igreja, chegou até os valdenses, e os valdenses lutaram bravamente pela palavra de Deus, às custas de muitas vidas, sangue derramado, muito martírio, mas eles não deixaram de anunciar a pura palavra de Deus. Só que depois do século XVIII, pouco a pouco, até essa tocha foi se apagando. E o motivo de Satanás não ter conseguido apagá-los antes é porque eles estavam focados na palavra de Deus. No século XII, Pedro Valdo, que nasceu em Lyon, da França, ele recebeu uma ajuda lendo as Escrituras. E ele percebeu que é a palavra de Deus é que salva as pessoas. É a palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Então ele pagou um preço, ele era um comerciante da área de roupa ou de tecido, e ele pagou um preço e contratou quem traduzisse a Bíblia de língua latim para a língua franco-provençal, que era o idioma do povo da sua região. E ele então foi o precursor dos nossos compositores de hoje. Ele então orientou a sua equipe de missionários a carregar uma bolsa interna pendurada pelo pescoço, daí o nome colportor, e ali carregava as cópias das Escrituras debaixo de uma túnica, porque era proibido fazer esse trabalho. Mas eles pagaram preço. E durante todo o tempo da existência dos valdenses,
Eles tinham escolas nas suas cidades, nas suas vilas. Eles ensinavam as crianças as escrituras. E depois muitas delas cresceram memorizando a palavra de Deus. Alguns até ajudaram a fazer cópia, transcrever a palavra de Deus. E eles eram preparados nessas escolas deles para serem missionários. E debaixo de muita pressão, debaixo das várias matanças das cruzadas, eles permaneceram fiéis. Só que depois do século XVIII, as coisas começaram a se apagar. Por isso, perguntado para um líder religioso, por que essa tocha apagou-se? Ele falou, em primeiro lugar, porque acabou a pressão. E acabou que os valdenses se aculturaram às tradições religiosas. Irmãos, a pressão é boa para nós. De um lado, a pressão nas ruas, não nos deixe acomodar. E também, irmãos, a pressão dos ataques do inimigo também faz bem para nós. Nos mantém humildes e nos mantém sempre ativos, com fogo aceso para a pregação do Evangelho do Reino. Mas ele destacou principalmente dois grandes motivos. O primeiro motivo é que quando a tocha se apaga, é por quê? Porque o povo de Deus deixou de dar valor para novas revelações da palavra de Deus, achando que agora tem, porque século XVIII já tinha a Bíblia aberta, tendo a Bíblia aberta na mão, achando que tem tudo. Não, não tem tudo não. Sem a revelação, a Bíblia não nos ajuda com muita coisa. Nós precisamos da revelação e não nos satisfazer, não nos contentar com a revelação anterior, não. Nós precisamos pedir para o Senhor sempre mais luz nova. Por isso, irmãos, o Senhor tem tido misericórdia com a nossa geração. A palavra profética tem sido suprida de uma maneira fiel. Toda semana, todo dia, na imersão da palavra vem luz nova. Irmãos, essa luz nova é que nos mantém com direção e com conteúdo, e seguindo adiante. Dê valor para a palavra profética. Não permita que Satanás coloque dúvidas, mesmo que seja 1% só, quanto à palavra de Deus. O amor reverente à palavra e a sua fé 100% na palavra, irmãos, é que faz a obra de Deus avançar. Em segundo lugar, esse povo perdeu o vigor evangelístico. Por isso, irmãos, o Senhor tem nos feito sair de quatro paredes e começamos a sair para as ruas, porque o Senhor turbinou a nossa comportagem. A partir de 2017, o Senhor começou a nos dar uma nova forma de fazer comportagem, começando com posso orar por você, e toda a energia nossa vem da palavra profética. Isso começou a mudar, até que em 2022, ano passado, o Senhor nos deu a imersão da palavra. Isso mudou de novo a nossa história. A imersão tem feito uma revolução no nosso meio. Aí nós descobrimos que em Deuteronômio 6, Deus já havia falado com o seu povo Israel, de que o povo seguiria adiante, levando a obra de Deus,
somente por inculcar no coração a palavra de Deus. E agora nós entendemos porque o Senhor nos deu a imersão na palavra. Nós estamos inculcando a palavra no nosso coração. Daí o Senhor levantou uma geração de adolescentes, não só dos comportores que aconteceram, que aconteceu em 2017, 18, 19, e agora nossos adolescentes entraram em cena, como resposta a Salmo 110, versículo 3. O Senhor está levantando, formando um grande exército, formando tropas, que são nossos adolescentes, sem conceito na cabeça, simples, creem na palavra profética, eles não têm medo de nada, entram em qualquer lugar, e o Senhor tem usado essa ousadia deles, essa simplicidade e fé na palavra, tem feito grandes coisas, coisas que nós não fizemos na nossa geração. E numa rua, encontram-se com um grupo de adolescentes na rua, começam a orar por eles, e começam a fazer imersão, grito de guerra, e esse grupo de adolescentes vem e se juntam a esse exército. Esses milagres estão acontecendo nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, nos nossos dias. Eu só posso louvar o Senhor por tudo que o Senhor está fazendo. Louvado seja o Senhor. Vamos ser sensíveis ao que o Espírito está fazendo, e nós queremos cooperar com Ele. Eu acredito, irmãos, o que na minha geração nós não conseguimos ainda, cidades que ainda não conseguimos levantar igrejas, o Senhor vai usar esses adolescentes. E nós vamos dar apoio, nós vamos levantar igrejas novas, através dos adolescentes, nossos adolescentes agora se juntaram a eles, os capitães, os nossos jovens, está dando peso para eles, dando direção para eles, graças ao Senhor, e nós temos valentes de Davi por trás disso. Ó Senhor Jesus! E agora, irmãos, o Senhor está avançando para todos os outros continentes, e o nosso foco hoje está na África do Sul. O Senhor já preparou uma conferência em outubro de 2024, e ali vai ser uma conferência histórica, porque a África do Sul é simplesmente um centro para atender todo o continente africano. E o Senhor restaurou também as companhias aéreas. A companhia aérea que já havia fechado da África do Sul vai voltar a operar em outubro, novembro. Vai facilitar nosso transporte do Brasil até Johannesburg. A Latam já informou, já anunciou que vai voltar a voar de São Paulo a Johannesburg em setembro já. South African anunciou em outubro ou novembro a volta dessa companhia. Irmão, tudo isso é porque o Senhor tem pressa de andar naquele continente. Enquanto isso, o Senhor está preparando tropas, está preparando os capitães para cuidar das tropas. Nós temos valentes de Davi, estamos amadurecendo mais ainda. Tudo isso está sendo preparado, irmãos, para fazer a obra do Senhor, para nós pregarmos o Evangelho do Reino até a última parte da terra, para testemunhar todas as nações, para que venha o fim. Nosso encargo é trazer o Senhor de volta, edificar a sua igreja, trazer o seu reino. Amém? Ó Senhor Jesus, eu sou muito encorajado. Ainda tenho esperança de ver o Senhor vivo. Senhor Jesus. Tá bom, vamos voltar para a mensagem de número 12. Vamos encerrar Sardes. O que faltou à reforma? Nós não temos dúvidas de que o Martinho Lutero foi um servo grandemente usado por Deus. E não temos dúvida de que a reforma foi a obra de Deus. Não temos dúvidas. A reforma foi uma grande obra,
foi uma reação de Deus à degradação extrema em que chegou a igreja em Tiatira, permitindo que aquela mulher Jezabel, que se declara profetiza, ela usurpa o falar de Deus e arrastou o povo de Deus numa era de trevas nunca vista. O Senhor não disse que as obras de Sardes não eram boas, mas o Senhor disse que as suas obras não eram íntegras, não eram perfeitas. Por quê? Porque elas eram boas. A igreja em Sardes tirou o povo de Deus da escuridão. Eu vou explicar um pouco melhor. Então, tudo que a igreja em Sardes realizou com um bom começo, mas sem a continuidade. Portanto, não terminava em realizar nenhuma obra perfeita. Não havia uma visão que a direcionasse. Eles viram a verdade da justificação pela fé. Isso trouxe-lhes um descanso muito grande, porque o povo de Deus, debaixo da cegueira espiritual, não tinham na sua consciência descanso. O povo não sabia como alcançar o perdão dos pecados. O povo não sabia como agradar a Deus. Eles viviam o tempo todo, por isso, queridos irmãos, vocês não têm noção, por isso que prosperou, né? Quem quisesse seguir o Senhor, tinha que ser monges, tinha que ir para monastérios. Para quê? Para fazer o corpo sofrer muito, através de muito sofrimento e muito sacrifício, para alcançar algum favor diante de Deus, para ver se no final da sua vida tivesse paz com Deus. Mas, graças a Deus, irmãos, pela verdade da justificação pela fé, é pela fé que Deus nos justifica, não é pelas nossas boas obras, não é por nós fazermos infligir nosso corpo em muito sofrimento para alcançar a perfeição, não é por aí não, é pela obra maravilhosa de Cristo na cruz. Basta crer, nós somos justificados e o homem tem paz com Deus. Vocês não imaginam como ter paz com Deus, para eles era uma coisa tão importante, como uma coisa impossível de alcançar. Mas graças a Deus, pela reforma, o povo de Deus descobriu que podia viver e ter paz com Deus e ter o perdão dos pecados, simplesmente pela fé. Crê no Senhor Jesus, crê na sua obra redentora, crê em Jesus Cristo. Eles teriam o perdão dos pecados e paz com Deus. Por isso, irmãos, isso era um bom começo, mas eles não tinham visão para onde a igreja vai. A igreja, qual é o papel da igreja? Deus quer através da igreja, nós vimos em Efésios capítulo 1, Deus quer através da igreja, irmãos, fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, primeiramente encabeçando a igreja, Cristo governando a igreja, e através de Cristo governar o seu corpo, Ele governar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, eles não viram para que serve a igreja, qual é o papel da igreja. Então, Cristo precisa ser a cabeça da igreja, precisa de fato governar a igreja. Então, eles não se preocuparam com o governo da igreja. Como seria o governo da igreja? A verdade sobre a justificação pela fé trouxe uma grande libertação ao povo de Deus, como disse. O homem alcança a paz com Deus mediante a fé, não é por muitas obras.
Além disso, a reforma deu ao povo de Deus uma Bíblia aberta, coisa maravilhosa. Isso o libertou dos ensinamentos de Jezabel e das abominações praticadas pela igreja de Roma. Debaixo da cegueira e da ignorância, o povo fazia o que Roma dizia. Os ensinamentos de Jezabel enganavam o povo, e o que Roma dizia, o povo fazia. Mas com a Bíblia à sua disposição, o povo de Deus agora deve andar pela luz da palavra. A reforma protestante não se preocupou em ver à luz da palavra a questão do governo da igreja, como expliquei agora. A degradação da igreja já começou lá no século II, com a falta de visão do governo de Cristo na igreja. Os primeiros apóstolos, todos eles partiram para o Senhor. Provavelmente, o ambiente naquela época era um ambiente de procurar saber quem era o primeiro, lutar pela preeminência, lutar pela posição, lutar para ter maior número de seguidores após si. Eu já disse tudo isso para vocês, eu não vou repetir. Esse era o ambiente quando João escreveu, as suas epístolas. Havia um líder chamado Diótrefes. Ele era contra os missionários que João mandava para a sua região, e ele não só recebia os missionários, ele punia quem recebesse. E João descreve assim: ele ama a preeminência. Quer dizer, então naquela época, o ambiente era esse: todo mundo buscar ser o primeiro, todo mundo quer posição na igreja. Irmãos, isso fez com que o Espírito não encontrasse nenhum canal para ser um canal dispensador da palavra. E não havendo essa direção, não havendo essa liderança, eles então inventaram uma maneira de governo da igreja. A igreja precisa ter um governo, ter uma direção. Eles então juntaram os bispos para governar a igreja. Isso continua, isso não passa apenas de um governo humano. E os bispos na Bíblia são presbíteros, mas eles fizeram com que os bispos tivessem fosse de uma categoria superior aos presbíteros. Isso não é bíblico. E com isso surgiu o governo episcopal. Os bispos decidiam a direção da igreja. Irmãos, isso pouco a pouco, com essa hierarquia, surgiu o que nosso Senhor temia. Já na carta para a igreja em Éfeso, ele temia daqueles que, da obra dos nicolaítas. Ó Senhor Jesus! E com a hierarquia que surgiu na igreja, isso atiçou a ambição humana, a luta pela preeminência, a luta pela posição. Todos querem ser o primeiro. Aí que aconteceu, irmãos? Aí não teve fim. Aí de bispos, eu quero ser bispo de cidade maior, porque eu consigo controlar os da cidade menor, e assim por diante. E não satisfeito, aí criaram mais uma categoria acima, que são os arcebispos. Aí não satisfeitos, criaram mais uma categoria acima, são os cardeais, e acima disso vem o Papa. Começou com os papas, e depois terminou com um Papa. Irmãos, aí a igreja afundou, por falta do governo de Deus na igreja.
E a igreja de Sardes não viu isso. Tiveram a revelação da justificação pela fé, mas aí, desse momento para frente, a igreja em Sardes, como iria para frente? Quem iria governar a igreja? Cristo não é cabeça da igreja? E a igreja não é o seu corpo? Cristo deveria governar a igreja. Mas como, na prática, Cristo governa a igreja? Se Cristo já não está mais em carne entre nós, como Cristo governa sobre a igreja? Irmãos, graças a Deus nós tivemos um privilégio, temos os que nos antecederam, nos ajudaram, como o Watchman Nee, pessoas que nos ajudaram a ver a visão da igreja, a unidade da igreja, a unidade prática da igreja, uma cidade, uma igreja, nos ajudaram a ver que a igreja precisa ter a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ter autoridade na igreja. Isso é governo da igreja. Nós recebemos muita luz por meio desses servos que nos antecederam. Mas, irmãos, eu pergunto para vocês, que é a autoridade do Espírito Santo na igreja? Como isso acontece? Porque ainda parece abstrato. A autoridade do Espírito Santo na igreja. Como isso acontece? Como Cristo governa a igreja? Por isso, irmãos, nós somos bem-aventurados. Nós descobrimos, irmãos, que Cristo governa a igreja por meio da sua palavra. A palavra profética é a palavra que Deus usa para governar a igreja, para dar direção para a igreja, dar conteúdo para a igreja e leva a igreja a fazer a obra de Deus. Por isso, irmãos, não é meramente uma palavra boa sobre a Bíblia, é diferente. Nós temos muitos mestres hoje no meio do cristianismo, nós temos muitos bons mestres da Bíblia, temos ou não temos? Temos bons explicadores da Bíblia, pessoas que conhecem a Bíblia. Mas, irmãos, graças a Deus nós temos muita gente que conhece a Bíblia falando sobre a Bíblia. Mas, irmãos, a palavra profética vem de um canal só. A única diferença entre essas muitas boas palavras de mestres com a palavra profética é que a palavra profética é usada por Deus, irmãos, para governar a igreja, para dar direção à igreja, para fazer a obra acontecer por meio da igreja. Aí você vai dizer, como é que eu vou identificar qual dessas palavras é a palavra profética? Deuteronômio 18 deixa claro. Se a palavra que alguém disser que vem de Deus, não se confirmar, não é a palavra de Deus. Mas se ela se confirmar, ela é a palavra de Deus. Irmão, graças a Deus, esses últimos anos, irmão, estamos vendo diante dos nossos olhos sinais, milagres, prodígios acontecendo através da palavra profética. Irmãos, não tem como negar que essa palavra não é a palavra profética e tem feito a obra de Deus avançar. Irmãos, é dessa forma que acontece o governo de Cristo na igreja. Por isso, para isso, precisa haver um canal escolhido por Deus. Mas a partir do século II, nós não vimos isso. Por isso que não tinha um canal para dispensar a palavra profética. Aí terminou sem o governo de Deus na igreja. E a partir da igreja em Sardes, irmão, tinha tudo para voltar a ter, não é isso? Tinha tudo para voltar. Só que não se preocuparam a buscar luz na palavra, na Bíblia. Agora já tem a Bíblia aberta na mão deles. Não buscaram luz para dizer como Deus governa de fato na igreja. Aí o que aconteceu? Não tendo recipiente, que é a igreja,
um recipiente adequado para receber tanta luz da palavra, cada verdade restaurada, cada verdade descoberta por um grupo de cristãos, se tornava base para formar aquela denominação. Aí outro via outra luz da Bíblia, outra verdade restaurada, e aquele grupo lutava por aquela verdade e formava uma denominação como base. Faltava a igreja. Cadê a igreja? O que é a igreja? A igreja, a base correta da igreja é aquela que é capaz de acolher e incluir todos os filhos de Deus. Não é só um grupo, é uma base que acolhe todos os filhos de Deus. Mas não havia na igreja em Sardes. Por isso o Senhor falou que vocês têm um nome, você tem nome que vive, mas está morto. Senhor Jesus. Então, no início do século II, com o governo dos bispos, eles introduziram o terrível erro do sistema clerical, o governo do clero, eleito pelos homens, o que equivale a um governo humano, além do grande prejuízo causado pela introdução de hierarquia na igreja, conforme o ensinamento dos nicolaítas, algo condenado por Deus. Esse sistema de governo culminou no governo de Roma sobre a igreja em Tiatira. Por isso, irmãos, eu tenho lutado contra qualquer resquício de hierarquia entre nós. Na igreja não há hierarquia, não há categorias diferentes de cristãos. Nós somos irmãos, nós somos de fato irmãos em Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não há uma classe clerical que é superior a uma classe dos leigos. Não. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Alguns podem estranhar que entre nós, com a liderança, nós não ficamos chamando de pastor fulano de tal, de sacerdote, né, de fulano de tal. Não é que entre nós não haja pastor, tem muitos pastores aqui. Mas ser pastor é função, não é título. Porque o título sempre nos leva à hierarquia. Por isso nós nos chamamos de irmãos e irmãos. Olha para o irmão do seu lado, você é o meu irmão. Mesmo que esses irmãos que estão à sua frente, esses irmãos que lideram, esses irmãos são nossos exemplos, que cuidam do rebanho, eles não são de uma categoria superior, eles são irmãos nossos. Nós temos irmãos mais maduros, nós temos irmãos de frente, nós temos irmãos que nos ajudam, mas eles são irmãos. Não são do clero diferente de você, não. Nós somos irmãos e irmãos. Somos membros do mesmo corpo. Mas a reforma seguiu o mesmo erro do século II. E seguiu o mesmo erro da igreja de Tiatira. A igreja luterana adotou também o governo do Estado, porque os príncipes alemães apoiaram a reforma. Então, o que acontece? O governo secular manda na igreja. O Estado, o governo estatal, diz para a igreja quem deve ser sacerdote, quem não deve ser, como devem ser as reuniões, os cultos. E a igreja na Inglaterra, mais tarde, a igreja anglicana,
seguiu o modelo episcopal do segundo século. São os bispos que governam a igreja anglicana. Mas, ainda assim, é uma igreja estatal, porque o rei da Inglaterra, ou rainha da Inglaterra, é o chefe, é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. E mais tarde, alguns, na luz da Bíblia, não concordaram que o governo estatal seja o governo para a igreja. Então surgiram as igrejas particulares. Os que não concordavam com o governo secular na igreja, e segundo a luz que cada um deles, cada grupo viu na Bíblia como base para estabelecimento da sua igreja particular. Por exemplo, a Igreja Batista foi estabelecida sobre a verdade com respeito ao batismo. É uma verdade, está correta, mas serviu de base para surgir a Igreja Batista. A Igreja Presbiteriana foi estabelecida porque viram a verdade sobre o sistema de presbitério na igreja. Isso é bíblico, está certo? Mas essa verdade fez com que eles estabelecessem a igreja presbiteriana. Não sei se vocês estão me entendendo. E nenhuma delas foi estabelecida sobre a base correta da igreja, conforme a revelação na Bíblia. É por isso, irmãos, tem um bom começo, mas não tem a sequência. E não vai para lugar nenhum. Continua não indo para lugar nenhum, irmãos. A igreja de Sardes, que convive conosco, irmãos, não vai ter uma boa conclusão, não conclui. O princípio estabelecimento, irmão, na geração da igreja, no dia do Pentecostes, estabelece alguns princípios. Primeiro, quem gerou a igreja? Cristo gerou a igreja. E quem foi usado para produzir a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme a promessa do Pai, desceu sobre eles, que estavam orando, 120 galileus, em Jerusalém, batizando aqueles que creram no Senhor Jesus, para dentro do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, a igreja não é uma organização humana, formada pelos que creem em Jesus, não. Eles não só creram em Jesus, mas eles foram batizados pelo Espírito Santo, não é por nenhum bispo, não é por nenhum outro líder, o Espírito Santo os batizou, para que eles fossem membros do corpo de Cristo. E quem tomou a liderança da igreja? Em lugar da liderança de Cristo. O Senhor usou Pedro com os 11. E quando Pedro levantava com os 11, a palavra de Pedro, irmãos, ele falava em nome de Jesus. Era Jesus falando por meio dele. Irmãos, essa era a liderança da primeira igreja produzida na Bíblia, no dia de Pentecostes. Esse é o princípio, irmãos, esse é o princípio. Esse é o princípio. E todos os que creram estavam em Jerusalém. Não é isso? E formou a igreja em Jerusalém. Depois você viu a igreja em Antioquia, formado pelos gentios. E em Atos capítulo 10, mesmo o apóstolo Pedro foi usado na casa de Cornélio para pregar o evangelho aos gentios. E o Espírito Santo também desceu sobre eles. Para quê?
que o Espírito Santo faz? Alguns falam para falar em línguas. Não, o Espírito Santo batizou-os para torná-los membros do corpo de Cristo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo batizou os judeus que creram e se tornaram membros do corpo de Cristo. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, o Espírito Santo também desceu sobre os gentios que creram. O que ele fez? Batizou-os e trouxe-os para dentro do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. Irmãos, a igreja é uma coisa viva, uma coisa produzida pelo Espírito Santo, não é uma organização humana. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o resultado está em Apocalipse 3:3, que é o título da mensagem. Vamos dar uma olhada. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Mal surgiram, libertando-se, né, da cegueira introduzida pelo Jezabel da igreja em Tiatira, o Senhor já fala para eles se arrependerem. Arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, irmãos, tem uma característica a igreja de Sardes. É uma igreja que não espera a volta do Senhor. Eles são muito tranquilos, não tem desespero pela volta do Senhor, que é diferente da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é desesperada em trazer o Senhor de volta, pela volta do Senhor. A igreja de Sardes está acomodada, achando que vai estar tudo bem. Inclusive, existe, né, entre eles uma maneira de pensar: não, quando o Senhor Jesus voltar, antes da grande tribulação, toda a igreja será arrebatada. Por isso que ninguém se preocupa em ser vencedor. Não é verdade, irmãos? Há esse princípio de vencedores sim na Bíblia. Os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Os que amam a vinda do Senhor, os que lutam pelo reino, esses governarão sobre as nações juntamente com Cristo por 1000 anos. Por isso, irmãos, a igreja de Sardes não vigia. Aqui fala ladrão. Você sabe que ladrão não te avisa, né? Não te avisa pelo WhatsApp. Hoje à noite, às 2 da manhã, deixa a porta aberta que eu vou entrar, tá? Ladrão não avisa, porque ladrão vem de surpresa. E o ladrão não vem na sua casa para pegar meia suja. O ladrão vem na sua casa para pegar o quê? Coisas de valor. O nosso Senhor vai vir na hora em que a igreja de Sardes não espera. Ele vai vir para pegar o quê? Pegar o que há de mais valor. Senhor Jesus. Então não há ambiente de vigilância na reforma protestante. Não há busca desesperada pela volta do Senhor. E a vinda secreta do Senhor passará despercebido por eles. Eles não vão perceber que o Senhor veio. Quando eles percebem, já está tarde. E serão todos julgados diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Dê uma olhada, 2 Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmão, tudo que fizermos, irmãos, por meio do corpo, enquanto esse corpo está respirando, irmãos, é importante e Deus vai julgar você. Cristo vai julgar você. Portanto, irmãos, não pense que eu posso viver de qualquer forma, fazer qualquer coisa. Irmão, tudo será julgado. Por isso, irmãos, é importante hoje nós buscarmos ser vencedores. É importante hoje, irmãos, nós fazermos a imersão da palavra. Inculcar a palavra no coração. Permitir que Cristo preencha cada vazio do nosso ser. Governe o nosso ser. Governe a igreja por meio da palavra e nos enchendo até a plenitude de Deus. Porque tudo será julgado. Tudo será julgado. A nossa realidade espiritual será julgada. Temos ou não temos realidade? Ou vivemos uma vida de fachada cristã? Não, o Senhor quer realidade. Amém? Bom, agora vou passar a contar um pouco da história para terminar Sardes, tá bom? Mais alguns fatos históricos, vocês aguentem um pouquinho, tá? Eu quero falar um pouquinho, eu não tenho, porque aqui são vários séculos de história que a gente não tem como detalhar, tá? Se você tiver tempo, quiser ler os 4 volumes que André Miller escreveu sobre a história da igreja, você vai ver que é muita coisa, tá? Eu vou só levantar alguma coisa de relevância, só para vocês terem alguma noção das coisas. Por exemplo, eu vou falar um pouco de um nome, talvez vocês não conheçam, Guilherme Farel. Guilherme Farel foi importante com relação à reforma na França e também na Suíça francesa, principalmente depois atuando em Genebra. Ele nasceu em Gap, na França, em 1489. Eu falo essas datas para vocês terem uma noção de que século eles pertenciam, tá? Em 1449, e faleceu em 1565 em Neuchâtel, Suíça. Por que eu estou citando o nome dele? Porque ele teve influência decisiva na vida de João Calvino. E João Calvino nasceu em Noyon, 1509, e faleceu em Genebra, 1564. E Guilherme Farel teve muita influência em João Calvino ter permanecido em Genebra. E ambos foram banidos de Genebra por causa da reforma. Mas eles voltaram para lá, né? Principalmente João Calvino voltou para lá debaixo de muita pressão para fazer a vontade do Senhor. E os seus 3 filhos, João Calvino, seus 3 filhos haviam falecido e sua mulher morreu em 1549. E os seus inimigos viam nisso o juízo de Deus, como dissesse, o Senhor está te castigando. A oposição era tão forte que ele chegou a escrever em 1555, já estou falando de João Calvino, para mim seria melhor se os papistas me queimassem de uma vez, do que ser constantemente martirizado por essas pessoas. Deus abençoou o seu trabalho, e a igreja em Genebra se tornou um brilhante exemplo para a maioria das igrejas do país, bem como do exterior. E a partir de Genebra se espalhou um exército de lutadores pelo Evangelho, os quais selaram seu fiel testemunho com o seu sangue em diversos países. Quer dizer, em diversos países, nessa luta, eles perderam a vida por causa dessa luta. Eu vou ler um trecho de André Miller, que ele escreveu.
no meio de muitos conflitos e provações que Calvino enfrentou durante sua permanência de 23 anos em Genebra, ele continuou de forma incansável e admirável seus labores pastorais, assim como sua dedicação em expor a verdade e combater o erro, tanto na igreja quanto no Estado. Além disso, sua intenção era difundir a verdade e a luz em todas as igrejas. Os princípios da Reforma Protestante foram divulgados em vários países da Europa. As igrejas protestantes, em especial a Igreja Reformada, também chamada de presbiteriana. João Calvino foi responsável a levantar a igreja presbiteriana, tá? Foram grandemente influenciadas pelos ensinamentos de João Calvino. Quer concordemos ou não com os ensinamentos de Calvino e com a forma pela qual ele tratou certos assuntos, precisamos conceder-lhe pleno crédito por seu zelo, dedicação e produtividade. Ele foi importante na reforma, né? Com seu corpo enfraquecido e sofrendo de constantes enfermidades, e com uma vida relativamente curta, ele conseguiu realizar uma obra gigantesca, conforme André Miller. Agora eu vou falar um pouco sobre os puritanos, para vocês terem uma ideia de onde veio esse termo, os puritanos. Quem já ouviu falar dos puritanos? Poucos, né? Os puritanos. O que aconteceu? De onde surgiram os puritanos? Quando a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, tornou-se a rainha da Inglaterra, ela prescreveu e publicou em 1562 um documento de uniformidade, instituindo orações fixas e pré-determinadas nos cultos, muitas cerimônias para toda a igreja, usando seu poder real no lugar do poder papal, para impor uma ordem humana à igreja. Não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui, né? Como eu disse, a igreja anglicana da Inglaterra, embora seja governado pelos bispos, mas o rei ou a rainha ainda dita regras para a igreja. Então, a rainha Elizabeth I, assim que subiu ao poder, ela fez questão de lançar um documento para uniformizar toda a igreja anglicana, em todo lugar. Então, ela determinou, instituiu orações fixas, tem que fazer orações do jeito que ela determinou, e pré-determinado nos cultos, não tinha liberdade de fazer oração, e muitas cerimônias, todo o cerimonial já estava todo prescrito, né? Usando o seu poder e obrigando a igreja a cumprir. Milhares de pessoas que não aceitaram esse tratado de uniformidade foram chamados de não conformistas, quer dizer, vocês não estão conformados e são dissidentes e chamados de puritanos. Aí veio o nome, os puritanos. Os puritanos se opuseram fortemente aos hábitos e vestimentas sacerdotais que eram obrigados a usar e não aceitavam o livro de orações. Elizabeth queria manter a ostentação e a pompa à semelhança da Igreja Católica, sob pena de destituição do cargo quem desobedecesse. Se algum sacerdote não obedecesse o uso daquela vestimenta, aquele paramento, né, de sacerdotes semelhantes à Igreja Católica, eles eram destituídos do cargo. Os pregadores cuja consciência não lhes permitia concordar com isso, eram destituídos de suas funções e outros foram até executados, até queimados. Os seguidores de Calvino foram então chamados de hereges. Aí vocês vão entender a imigração dos puritanos para os Estados Unidos. Para milhares de puritanos, sair da Inglaterra era a única solução.
Assim começou uma série de imigração para a América, do outro lado do Oceano Atlântico. Vocês sabem a história do Titanic, né? A história do Titanic é no meio da imigração da Inglaterra para os Estados Unidos. E essa imigração sai da Inglaterra, vai para que região dos Estados Unidos? Ninguém sabe. Hein, Rivelino, vocês sabem ou não? New England. Por que New England? Eles saíram da England, queriam ir para, né? New England. Inglaterra para Nova Inglaterra. Existe uma região nos Estados Unidos, né? A leste dos Estados Unidos, costa leste, chamado de Nova Inglaterra, England, certo? Inclusive, onde está o estado de Massachusetts, onde estão nossos irmãos lá, né? Eles, por que é chamado de New England? Porque os puritanos começaram a emigrar para lá, porque não aceitavam essa maneira imposta, né? Pela rainha da Inglaterra. Assim surgiram os puritanos nos Estados Unidos, tá? Isso tudo é bom vocês saberem na história. O volume da imigração tomou grandes proporções, que levou o governo a tentar reter navios, proibir sair os navios do porto, para evitar mais evasões em 1637. Aí vou falar um pouquinho de outro personagem, John Wesley e Charles Wesley. Eles são de ascendência puritana. Por que eu estou falando puritano? Porque vocês conseguem puxar uma linha, não é isso? Eles são de ascendência puritana por parte do pai. E foram para Geórgia. Onde é Geórgia, Rivelino? Geórgia fica nos Estados Unidos, né? Onde está o quê? Atlanta, é isso? Onde está Atlanta? Onde está Savannah, que nós vamos visitar lá. Então, John e Charles Wesley, eles foram para a Geórgia como missionários, mas eles não eram convertidos, eles eram religiosos, e eram missionários sem ser convertidos. E na volta no navio, naquele tempo era navio, né? Na volta no navio, tiveram contato com os irmãos morávios, os quais impressionaram os irmãos Wesley com a alegria deles, irmão, que nem vocês. Meu Deus do céu, a reunião de hoje parece que a gente estava no céu. Tem gente que não acompanha, irmão, tudo isso que está acontecendo, estão duvidando da nossa alegria, se é verdadeira ou não é. A sua alegria é verdadeira ou é falsa? Eles falam que é tudo fingido. Então, os irmãos Wesley viram esses irmãos da Morávia, estavam no navio, tendo comunhão, conversando com eles. Eles viram, mas esses irmãos são diferentes. Por que irmãos da Morávia, irmãos? Eles viram que não tinha hierarquia na igreja. Eles viram que não tinham clérigos e leigos. Eles chamavam todos de irmãos. Por isso eles eram chamados de irmãos da Morávia, ou irmãos morávios. Já é o início da restauração da igreja em Filadélfia. Eles eram alegres. E uma coisa que chamou a atenção do Wesley, que não tinha na época, isso que eu falei para vocês, durante a época da igreja em Tiatira, irmãos, era difícil você ter plena certeza da salvação. Mas eles viram nesses irmãos da Morávia, estavam alegres, eles tinham não só certeza, eles tinham segurança da salvação. Estavam alegres porque eles sabiam que eram salvos. E os irmãos Wesley falaram, nem salvo nós sabemos se nós estamos. Isso impressionou, não é isso? Então, aí eles, quando chegaram em Londres, os irmãos Wesley foram visitar os irmãos da Morávia, né? E
Em Londres, eles foram ajudados pelos irmãos moravianos a terem uma verdadeira conversão em 1738. Eles se converteram em 1738. John Wesley fez uma viagem para Holanda, para Alemanha, para visitar os irmãos morávios, quando teve uma conversa abençoada com o conde Zinzendorf. Eu vou voltar a falar sobre o conde Zinzendorf quando eu começar a falar sobre a carta à igreja em Filadélfia. Não é agora, vamos falar. Conde Zinzendorf, em Marienborn. Porém, mais tarde, essa relação com Zinzendorf se rompeu. Sabe por quê? Porque o John Wesley não conseguiu descansar plenamente na obra realizada por Jesus Cristo, pois ele ainda achava que tinha que lutar pelo seu próprio esforço para se libertar do velho homem. Irmãos, esse é um pouco do pano de fundo do metodismo. Metodismo crê hoje, na salvação, mas não em toda plena certeza. Eles ainda acham que o homem tem que fazer alguma coisa para ser totalmente salvo, tá? E o metodismo, pois achavam que tinha que lutar pelo seu próprio esforço para se libertar do velho homem. O metodismo se espalhou pela América do Norte. A América do Norte foi forte lá. Na verdade, irmãos, por meio da graça do Senhor, vou ler de novo André Miller. Por meio da graça do Senhor, muitos vieram ao conhecimento da sua pecaminosidade, eu digo os metodistas, se arrependeram e creram naquele que justifica o ímpio, porém, a essência da graça livre e plena e a posição do crente em Cristo diante de Deus, portanto, o real caráter da igreja de Deus, infelizmente, nunca foi conhecido ou ensinado pelo metodismo. Não são minhas palavras, pelo amor de Deus. André Miller escreveu: geralmente eles se satisfazem com o conhecimento do perdão dos seus pecados e não mostram desejo por conhecer as demais gloriosas verdades e bênçãos de Deus que Deus nos tem dado em Cristo. Por isso chamam de metodista, é a maneira metódica que o Wesley, principalmente John Wesley, não é isso? Implantou. Então, além da gente crer em Jesus Cristo, e ainda pelo nosso esforço é que nós alcançamos alguma coisa. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a época do iluminismo. Quem já ouviu falar sobre iluminismo? É nessa época que os homens da Inglaterra livre, que se atribuíam a si mesmo a honra de serem os livre pensadores, eles deram ouvidos à serpente. No meio dessa situação da reforma, a palavra de Deus veio à tona, tem uma Bíblia aberta, a serpente de Deus também começou a semear dúvidas na palavra de Deus. É aquilo que eu disse numa das mensagens, Gênesis 3, versículo 1, como a serpente fez para enganar Eva? Colocando dúvidas. Como ela começou a colocar dúvida? É assim que Deus disse? Só isso. É assim que Deus disse? Então, esses que se dizem livres pensadores, não estão atrelados com nenhuma das igrejas, nenhuma das lideranças cristãs, e eu tenho liberdade de pensar. Aí, Satanás põe a dúvida, eles passaram a não crer mais o que Deus fala pelos filhos nesses últimos dias. Hebreus 1:1, rapidamente, vamos dar uma olhada. Como é Hebreus 1:1? Nosso Deus só tem falado, irmãos. Quando para de falar para a obra de Deus,
capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nosso Deus é um Deus que fala. Ele criou o universo falando. Fez toda a obra dele falando. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Continua nos falando pelo Filho. Toda a palavra profética, irmãos, é a palavra do Filho. Aí o iluminismo fez com que esses homens se achavam muita coisa e colocaram dúvida na cabeça deles, se achavam, não é bem assim, não, a palavra de Deus, Deus não está mais falando conosco, não. Colocavam dúvida na palavra de Deus, e desses que eram, eles não eram ateus, não eram ateístas, de tanto não acreditar na palavra de Deus, se tornaram ateístas. Não sei se vocês estão entendendo. Se você não é um ateísta, ou se você não é ateu, mas se você não crê na palavra de Deus, você se torna um ateísta. Não sei se você me entendeu o que eu quero dizer. Não, eu não sou ateu, não. Eu não sou ateísta. Mas se você começa a duvidar do que Deus está falando, irmãos, você vira um ateísta. Porque você não crê no que Deus está falando. E não pode colocar 1% de dúvida no que Deus fala. Por isso nós temos que crer 100%. Com simplicidade. Aí que aconteceu, irmãos? Mais tarde eles passaram a ser ateístas. Se você não crê na palavra de Deus, pondo dúvidas ao falar de Deus, na prática já é um ateísta, não é? Aí vem a superstição e a incredulidade. A superstição, irmãos, vem da igreja de Roma. A incredulidade vem do iluminismo. Um novo arraial que se combatiam mutuamente. Na verdade, ambos os lados trabalham em um constante círculo, um pelo outro, e ambos recolhem frutos para o príncipe das trevas. Não é? Tanto a superstição como a incredulidade, eles estavam lutando entre eles no tempo do iluminismo, mas todos eles recolhem fruto para Satanás. Os mais conhecidos das fileiras dos combatentes franceses contra a palavra de Deus e de Cristo são o frívolo poeta e filósofo popular Voltaire. Quem já ouviu falar de Voltaire? É ele. A luz e a verdade de Deus tinham de ser vencidas e têm que desaparecer para sempre. São afirmações deles. Para tal, homens livre pensadores, fundaram em 1717 em Londres a Ordem dos Maçons, debaixo do iluminismo, que logo foi divulgada por toda a Europa. Por isso não se engane, irmãos. A maçonaria surgiu debaixo desse princípio. Toda a palavra de Deus foi, por muitas décadas, e em muitas regiões, por mais de meio século, reduzida a simples moral. A palavra de Deus, irmão, não é mais a palavra de Deus, não tem eficácia do poder de Deus, é meramente para a gente se conduzir moralmente. Havia um dito na época: faça o certo e não tenha medo de ninguém. Apenas você faça o certo, não tenha medo de ninguém. Dessa forma, se subtraía a verdade do povo. A única que pode libertar verdadeiramente está em João 8:32. Mas não usa para política, tá? João 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Essa verdade é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é o Filho. E o Filho tem que te libertar. Não é a palavra letra preta num papel branco, não, que vai te libertar. É a revelação. É Cristo vivo. E eles apregoavam que, né? Eles apregoavam o lema: a cultura é que liberta, dando-lhes a taça delirante do iluminismo, tão hostil a Deus. As massas se embriagavam com essa bebida e se libertaram de toda ordem imoral, o que ficou evidente principalmente na sangrenta Revolução Francesa. Quem estudou Revolução Francesa veio dessa época, tá? E nos seus efeitos em vários outros países. Eles haviam semeado vento e colheram tempestade. E depois do iluminismo, irmão, veio a teologia moderna. A teologia moderna arroga o direito e a capacidade de examinar a Bíblia quanto ao seu conteúdo e a sua origem na base humana, questionando se ela contém a verdade ou engano, ou se é de Deus. Olha só, se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, acabou, é isso. Então, muitos líderes das igrejas protestantes, professores de teologia, pregadores e mestres, sequer eram convertidos. Podia ter um prego de um professor de teologia sem ter sido convertido. Levantaram-se contra a palavra de Deus. Essa mistura de fé com incredulidade é uma associação da luz com as trevas, minou a igreja. Aí muitas heresias surgiram. Conclusão. Ó Sardes, estou lendo Andrew Miller. Ó Sardes, a igreja protestante não atendeu ao chamado do Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrepende-te e guarda-o. Pelo contrário, a palavra de Deus e também a verdade da justificação por meio da fé na morte sacrificial do Filho de Deus e a fé em Cristo mesmo, de fato foi abandonada. Ainda que alguns ou até muitos membros dela, cujo número somente o Senhor conhece, não dobraram seus joelhos diante de Baal e ainda retêm a palavra de Deus e seu Filho eterno. Mais um texto de Andrew Miller. Os crentes e os professores ortodoxos dentro da igreja protestante estatal se associaram em diversas partes do país. O grito de dor ressoou alto e grande foi a indignação destes homens ortodoxos da igreja estatal por causa do crescente domínio da incredulidade e do anticristianismo em seu meio, nas cátedras teológicas e nos púlpitos. Bom, isso tudo é influência da teologia moderna. O que pesava bastante nos corações de muitas dessas comunidades não era apenas a incredulidade, mas também a submissão da igreja ao Estado como sua cabeça. Além do conceito antibíblico do cargo eclesiástico, a doutrina falsa acerca do assim chamados sacramentos, que doutrina falsa tais como novo nascimento pelo batismo, dizendo que o batismo regenera. Não, batismo é um testemunho. E você recebe perdão dos pecados pelo uso da ceia. Não é verdade. A separação antibíblica dentro da igreja nos assim chamados clérigos e leigos. Irmãos, isso é satânico. A hierarquia na igreja é satânica. Não vamos permitir acontecer isso.
Porém, para a maioria, faltava a clareza e a determinação de dar o passo em obediência da fé, da separação do mundo em assuntos divinos, que Deus tão claramente exige e que o próprio mundo também induz. Geralmente se olha mais para os líderes do que para o Senhor, e assim as almas, ainda que sejam crentes, permanecem em um lamentável desconhecimento e a falta de crescimento acerca da vontade de Deus. Irmão, tudo isso é a situação da igreja em Sardes. É num estado lamentável. Não tem crescimento espiritual, não tem conhecimento maior da revelação da palavra de Deus. Irmão, tudo isso causado pelo início da igreja de Sardes, quando surgiu, não deram atenção para o governo da igreja por Cristo. Por isso, irmãos, a ausência do governo de Deus na igreja, por meio do seu falar profético, e a falta da base correta da igreja, que é a base que seja capaz de incluir todos os membros do corpo, que o Espírito Santo acolheu e batizou. Irmão, todo aquele que o Espírito Santo acolheu e batizou, nós temos que acolher. Enfim, a falta do recipiente adequado da igreja fez com que a igreja em Sardes não chegasse a nenhuma conclusão do ponto de vista da vontade de Deus. Por isso, irmãos, Deus precisa da igreja em Filadélfia para concluir o seu plano maravilhoso. É por isso, irmão, não foi por acaso não, que André Miller, irmãos, olha, ele escreveu isso. Ele nasceu, ele é da época do 1800, talvez tenha escrito aqui em 1840. Ele já tinha essa visão. Ele já enxergou que faltava a direção da palavra profética. Tanto é que ele escreveu no tocante à igreja em Filadélfia, ele escreveu o quê? Ele falou assim: essa igreja é uma igreja que tem pouca força, mas Deus destrancou os tesouros da palavra profética para essa igreja. Você pensa que tendo palavra profética é uma coisa pequena? Não só você tem direção, mas, irmãos, você tem um governo de Cristo. Você tem a autoridade do Espírito Santo, através da palavra. Por isso que Satanás ataca e ataca e ataca, faz você ver o homem, como no tempo de Paulo, todo mundo, ele era atacado para todo mundo olhar para o Paulo, mas graças a Deus a igreja em Tessalônica, eles não viam Paulo, eles viam Deus falando. Acolheram como a palavra de Deus, como de fato era a palavra de Deus. E a palavra operava eficazmente em quem creu. Irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias. Hoje, irmão, nós temos uma base correta. Essa base correta da igreja, que é capaz, irmão, de acolher todos aqueles que o Espírito batizou e acolheu. Nós não acolhemos apenas aqueles que aceitam a verdade sobre o batismo, aqueles que aceitam a verdade sobre presbitério, a verdade, sobre qualquer luz da Bíblia. Irmãos, basta que ele seja aquele cristão genuíno, verdadeiro, que o Espírito aceitou, o Espírito acolheu e batizou para ser um membro do corpo de Cristo. Irmãos, nós temos que acolher. E tendo essa base, irmãos, toda a riqueza que nós recebemos de Deus, toda verdade restaurada entre nós, toda a revelação na palavra, irmão, não venha fortalecer um grupo de pessoas, não venha exaltar apenas aquele que teve a revelação, mas toda a revelação e toda a riqueza, irmãos, é para a igreja, é para favorecer a igreja, para a edificação da igreja, para Deus fazer a sua vontade e Cristo poder encabeçar-nos
Ele governar a nossa vida. Nós temos realidade aqui na terra, irmãos, para o Senhor poder voltar. Ele encontrar aqui na terra, na igreja, irmão, um lugar de habitação de Deus no Espírito, para Ele finalmente poder descansar. Irmãos, eu terminei a minha palavra. Ó Senhor Jesus, espero que você valorize a palavra profética. Espero que você valorize o fato de você estar na igreja de Filadélfia. Espero que você valorize, irmãos. Nós hoje não vamos viver debaixo de tantos enganos de Satanás. Nós temos a palavra como uma candeia que nos orienta até que o dia clareie, até que a estrela da alva nasça em nossos corações, até que sejamos vencedores. Vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Jesus é o Senhor.